Oi, monas, oi, manas, oi, pais, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Calazans e no vídeo de hoje a gente vai dar continuidade a uma série que eu criei aqui no canal, que se chama Os Desafios de Ser 3 pontinhos. Eu lancei um vídeo que eu vou deixar aqui nos cards, que foi o primeiro, a estreia, que foi os desafios de ser artista. Foi um momento assim de desabafar e foi muito bacana trocar esse papo aqui com vocês. E aí, hoje eu vou trazer a continuação, a sequência dessa série, trazendo uma coisa bem atual, um tema bem atual, que é os desafios de ser pai LGBTQIA+. Antes da gente iniciar o vídeo, antes da gente começar a desmembrar, a falar sobre esse assunto tão pertinente, tão importante, vocês, gente, já se inscreve no canal, já ativa o sininho. Olha essa produção, gente. Tava inspirada e aí quis fazer uma make bafo, uma montação bafo. Tô aqui me olhando no espelho e tô encantada. Espero que vocês também fiquem. Mas enfim, vamos ao que interessa, que a meta para esse canal é 1000 inscritos até o final do ano. Eu tô sendo meio ousada a estipular essa meta? Estou. Mas eu conto com a ajuda de vocês. Compartilha para os amigos de vocês que são pais ou que não são pais, ou para a sua mana LGBT, que aqui nesse canal a gente fala um pouquinho sobre tudo. Fala sobre maquiagem, fala sobre o universo LGBT+, de cultura pop, de tudo. Eu vou falar um pouquinho aqui, tá bom? Então, já se inscreveu, já ativou o sininho, aí vocês vão deixar aqui no comentário o que vocês acharam dessa montação, tá? E depois que ver esse vídeo, vai lá, que eu vou deixar aqui nos cards o primeiro vídeo da série, que foi os desafios de ser artista, tá bom? Sem mais delongas, vamos embora, que o vídeo de hoje, apesar de tudo, é muito sério e eu já falei demais, né? Vamos embora pro vídeo. Monas, antes de eu começar a falar os desafios eu trago aqui a informação para quem não sabe, quem não me conhece pessoalmente, ou quem ainda tá chegando agora no canal, que eu vou falar sobre o assunto com as minhas perspectivas, com as minhas visões e principalmente com as minhas experiências. Sim, eu sou pai, tenho um filho de 10 anos e tudo que eu vou falar aqui são situações que eu passei, que eu vivenciei, e eu tô falando com muita propriedade, porém foi a minha perspectiva, foi as minhas vivências, tá bom? Para deixar isso bem claro, como todos os vídeos que eu vou fazer nesse Desafios de Ser 3 pontinhos, beleza? O que me inspirou, na verdade, a fazer esse vídeo foi toda a repercussão que que aconteceu nesses últimos dias, nessas últimas semanas, que foi em seguida da Natura, né, divulgar que ia ter o Tami como o garoto propaganda, ou ia usar o Tami como veículo para homenagear todos os pais, né? A empresa Natura oficializou isso e desde então foi um retetê. Repercutiu muito na internet e infelizmente muitos ataques à comunidade trans aconteceu, e principalmente ao próprio Tami. E aí, sobre todo esse assunto, todo esse furor na internet, me incomodou, como tudo na causa me conversa muito comigo. E aí eu decidi, por que não fazer um desafio à louca? Por que não fazer um vídeo dos desafios de ser pai LGBTQIA+, 3 pontinhos. Então, eu me tornei pai muito cedo. Na verdade, com 17 anos foi quando eu me tornei pai. 4 dias depois foi que eu completei 18 anos. Então, o meu primeiro desafio foi ter que lidar com a imaturidade, né? Porque na época eu era um adolescente e eu acredito que ninguém
nenhum pai nasce, nenhuma pessoa nasce preparado, pronto assim, para ser pai. A gente vai se tornando. Pelo menos isso foi o que a minha realidade. Não é me tornando, eu não sei se essa palavra vai cair bem, mas o primeiro desafio no meu ponto de vista, na minha situação, foi justamente essa, né? Um adolescente que ainda não tinha se assumido, mas já sabia a orientação sexual. Então, o primeiro desafio, já cheguei chutando a porta, porque imagine o conflito, né? Então, se eu não estava pronto para me assumir homossexual, imagine para ser um pai LGBT ao mesmo tempo. Confuso, mas acredito que vocês entenderam, né? Então, no meu ponto de vista, o meu primeiro desafio foi esse conflito, essa confusão. Mas isso foi algo meu, né? Pessoal meu. Trazendo o desafio, assim, que eu acredito que seja unânime. Que eu acredito que as pessoas acham que o fato de você ser gay é você ser impotente, né? Imponente, sei lá. Impotente, na verdade. Porque é muito difícil as pessoas acreditarem, né? Ficam pasmas, incrédulas. E isso chegou a me incomodar muito no início, né? Qual é a dificuldade de entenderem? Mas ao passar do tempo, os desafios foram crescendo e se tornou uma coisa pequena demais para os desafios maiores que eu vinha a enfrentar. Imagine o quão constrangedor é você estar na pediatra com seu filho, sua companheira, e a pediatra perguntar: cadê o pai, mãe? O pai bem ali do lado. Inclusive, galera aí dos profissionais de saúde, vamos ficar mais atento a isso, que eu ficava pasmo, eu ficava passado e só faltava descer, né, debaixo da cadeira. E era muito constrangedor, gente. O que aliviava um pouco era que meu filho era um bebê, ele não ia perceber nada, mas era tão constrangedor, tanto para mim quanto para a mãe do meu filho na época. Isso, estou relatando isso no hospital, né? Mas imagine assim, em outros lugares. Então, um desafio muito grande é isso, as pessoas lhe enxergar como pai, porque existe todo um padrão, né? De pais barbudos, grandes, fortes, enfim. E eu sempre fui muito raquítico, muito pequeno, muito afeminado, então isso também atribui, e é bom a gente ficar atento a isso, que é um desafio muito grande. Inclusive, entra outra questão que é bem delicada, que eu estava vendo no Super Pop, no Luciana by Night, a entrevista com Leonora Aquila, que é uma transexual maravilhosa, o Léo Aquila, né? Que ele falou que ele deixou de acompanhar a vida escolar dos seus filhos para que eles não sofressem represária por ele, né? Então ele não ia para a reunião de pais e mestres, ele não ia para as festividades do Dia dos Pais. E isso é uma realidade muito, mas muito, muito corriqueira. Inclusive, pessoalmente, eu também passei por essa fase de não querer, de ser sugerido, né, por pessoas, de não ir para não expor, é um absurdo, né, mas não expor o nosso filho. E aí é que tá, gente, a gente fica no meio, numa encruzilhada muito, muito sinistra, porque olhando por um lado, é muito real essa questão de nossos filhos serem expostos e serem vítimas de bullying, de zoação por conta da nossa orientação sexual. E ao mesmo tempo, a gente como pai, a gente não pode se privar, a gente não pode deixar de participar desse movimento, dessa vida escolar, que é de extrema importância. E eu retornei porque estava afetando, sim, de fato, na vida tanto escolar como na vida pessoal do meu filho. E a gente fica muito confuso, e aí entra a culpa, né? Que é um outro desafio
imenso. A gente se culpa por ter que criar nossos filhos de forma separada, né? Na maioria dos casos, obviamente não fica o casal, né? E a gente fica com a culpa de ter que criar os filhos separados, fica essa culpa de, poxa, meu filho vai sofrer algumas represárias, alguns preconceitos por conta da minha orientação sexual. E é um panteão de culpa que a gente tem que saber muito bem administrar isso, porque faz muito mal pra gente, pai, e afeta diretamente no nosso filho, seja na vida escolar, seja na vida pessoal. E aí a gente tem que estar muito bem, né, da cabeça, procurar uma ajuda psicológica, se for o caso, que foi o meu caso. Eu não tenho vergonha de falar isso, porque é uma situação muito delicada e só sabe quem realmente passa pela situação. É muito delicada, a nossa sociedade ainda é muito preconceituosa, gosta muito de apontar, e a gente, nós LGBTs, de certa forma já estamos calejados, acostumados, mas os nossos filhos, né, e a gente quando se torna pai, eu acredito que dá para vocês entenderem esse tipo de sentimento, né? Então, assim, eu acredito que esse seja o maior desafio, a gente saber administrar essa culpa e, de fato, aceitar que essa culpa não é nossa. Aliás, não temos motivos para sentirmos culpa, que isso é uma coisa que a sociedade introduziu, é uma mazela social, é um problema social e não nosso. Então, até eu entender isso, até eu saber lidar com isso, foi um momento muito tenso, tanto para mim, tanto quanto para o meu filho. Então, eu tenho certeza que isso não foi uma realidade só minha. E aí fica a reflexão para vocês que são pais também, são héteros e têm filhos, que vocês eduquem os seus filhos para não serem pequenos homofóbicos, para se tornarem grandes homofóbicos. Crianças não nascem homofóbicas, elas se tornam homofóbicas. Tudo é uma questão de educação. Então, é um desafio muito grande. Um outro desafio vivenciado por mim, que eu acredito que é geral, é o momento do conversar com seu filho, sentar para explicar que você é diferente, né? Principalmente quando você vai se iniciar um relacionamento, né? E aí é delicado porque a nossa sociedade ainda deturpa a imagem do relacionamento homossexual, né? Então, assim, os nossos filhos, se a gente não estiver ali mostrando que o diverso existe, que o diverso é normal, normalizar, naturalizar o diverso, a homossexualidade e o amor em suas diversas formas, se a gente não mostrar isso para os nossos filhos desde pequeno, vai ser muito difícil. Isso foi uma preocupação minha. Será que meu filho vai me aceitar? Como é que vai ser esse momento? E foi, assim, um momento muito emocionante. Ele que veio até a mim, e eu já tinha sido instruído de tratar o assunto com naturalidade, com normalidade, mas não deixa de ser um momento desafiador da gente sentar e se mostrar vulnerável, ser vulnerável e explicar que ele tem um pai que é homossexual, explicar, tentar ser lúdico nesse momento, por mais complicado que seja. Então, assim, só de eu estar trazendo aqui, pincelando essas informações, eu acredito que você já perceba o quão complexo é e quanto não deveria ser, né? Porque é algo normal e a nossa sociedade deve se acostumar com isso e tratar sobre isso. E os pais LGBTs se deparam com isso, e eu, como eu disse no início, eu fui um pai muito jovem, e aí era tudo muito... né? Porque ainda tem fases que a gente ainda vai viver. Meu filho só tem 10 anos. É tudo muito desafiador, mas cada passo, cada conquista, o nosso amor de pai e filho se fortalece muito mais. A gente se torna blindado diante de toda a homofobia que infelizmente vivemos, né?
de formas veladas e escancaradas, quando a gente tá num shopping, que de repente alguém me xinga e ele vê, ele percebe, ou até mesmo ele na escola, né, que os coleguinhas falam que o pai é isso, o pai é aquilo. Então, a gente trabalhando isso, a gente consegue fortalecer esse amor e se torna uma criança que já sabe se posicionar através das diferenças, entendeu? Espero que esteja sendo claro. Eu meio que já trouxe aqui no contexto, mas outro desafio também assim imenso, gigantesco, é a própria homofobia, né? Como eu mesmo já disse, o filho vê o pai sendo xingado, ou o próprio filho ser xingado, ou o filho, enfim, são diversas questões. E aí a gente também tem que ter essa maturidade, essa conversa com o filho do porquê isso acontece. É muito desafiador para uma criança que ainda não sabe assimilar muito bem as coisas, né, gente? Então é bem desafiador e tudo isso. E trazendo mais uma questão particular minha, né, é explicar e naturalizar a minha profissão, mas não para o meu filho, que isso para ele já é muito bem entendido, assimilado, mas para as pessoas, né? Vou dar um exemplo aqui bem prático. Quando eu estou trajado, vestido de mulher, seja para gravar aqui pro YouTube ou para me apresentar, que eu sou ator, e as pessoas ficam, teu filho vê tu se maquiando, nossa, e teu filho sabe? Isso é uma questão também que é preciso ser naturalizada e ser encarada com o ato da normalidade, porque muitas pessoas julgam pecaminoso, né? Aquelas questões de sempre. E aí é desafiador porque muitas pessoas apontam e julgam, né? É desafiador no começo, gente. Depois que a gente pega o estilo da coisa, quando a gente percebe que o importante é nosso filho, a nossa família, os demais fica tudo mais fácil, tá? Mas é desafiador sim no início, não é fácil, mas a gente vai aprendendo, a gente vai sabendo como lidar e vai se tornando meio que inabalável. Aí, gente, fazendo link com a questão Otami, representando os pais, com o nosso tema, é tão importante isso, é tão significativo para a classe LGBT, para os pais da classe LGBT, que é mais uma forma de representatividade. Essa palavra que eu amo e que sempre que eu puder eu vou estar falando e mostrando a importância. Imagine quantas crianças que têm pai trans, tem mãe trans, tem pai LGBT, como é o meu caso. Eles não estão acostumados, gente. A gente não vê isso na mídia corriqueiramente. E aí isso é tão importante, a criança se enxergar, a criança começar a perceber e normalizar também. Eu nem sei quantas vezes eu falei a palavra normalizar, mas é o que eu mais quero, é o que eu mais desejo, é ter uma sociedade que normalize, naturalize uma relação homossexual, uma família diversa, uma família com duas mães, com dois pais, com o pai trans, com a mãe trans, porque o mundo é diverso, gente. A gente precisa entender e respeitar isso. Antes de mais nada, a gente precisa respeitar isso. Então, a Natura está de parabéns. Muita gente está dizendo que é estratégia de marketing, sim é ou não é, gente? Eu aplaudo do mesmo jeito, até porque esse mundo business, né, tudo tem uma questão de marketing, de venda, de atingir um público. E a vida inteira a gente teve pais héteros normativos sendo apresentados, e eu acho que passou do momento, na verdade, da gente começar a trazer novos estilos de família. Novos não, né? Que na verdade nem são novos. Está sendo novos na TV, sendo apresentado, mas trazer essas famílias que já existem, que são reais, para vir à tona na TV, né? Bom, Monas, existem vários desafios. Eu quis fazer esse vídeo nesse momento agora, e foi bem difícil fazer esse vídeo, na verdade, porque vai em lugares bem íntimos, né, da minha vivência e das minhas experiências como pai
LGBT, mas eu achei importante falar, principalmente para trabalhar isso em mim, para ir quebrando desatando algumas amarras e trazer os desafios para que de repente vocês possam se enxergar, né? Se tiver algum pai LGBT assistindo, e você que é um pai normativo, uma mãe normativa, ou que deseja, ou que tiver a oportunidade de presenciar um pai LGBT, que vocês saibam agir com mais naturalidade, sem espanto, e principalmente, né, dê um fim nessa mania de julgamento, de preconceito, de ódio, de desvalidar a família diversa, que não adianta, existe e é uma luta verídica, tá? Então espero que vocês tenham gostado e me perdoem se esse vídeo ficou meio confuso, porque não é um assunto fácil, tá? Eu precisei ir lá dentro de mim mesmo para estar expondo alguns tópicos aqui, e tem muito mais, tá, gente? Até de piadinhas, tipo, fulaninho tem duas mães, né, no meu caso. Piadinhas preconceituosas, homofóbicas, que não tem graça, na verdade, né? A pessoa se diverte com um assunto que não tem graça nenhuma, que a criança pode, e principalmente se a criança estiver no meio, né, vendo tudo, e a pessoa lá, eita, fulaninho tem duas mães, não sei o que, gente, pelo amor de Deus, né? E várias outras situações que eram muito desafiadoras, mas eu quis fazer esse vídeo, eu acho importante a gente falar sobre isso, e me perdoe se ficou alguma coisa meio confusa ou incompreendida, mas comenta aqui o que vocês acharam, a opinião de vocês sobre isso. E é isso, Kisses da Calazans, feliz Dia dos Pais, que todos os pais de todo mundo possam viver esse dia e todos os dias com seu filho de maneira sublime, sendo respeitado, sendo valorizado e, acima de tudo, sendo um pai de verdade, né? Porque pai não é o que gera, não é o que produz, na verdade, né? É o que tá ali dando amor, dando carinho. E isso já é tema para outro vídeo, né, gente? Feliz Dia dos Pais, curta os seus pais. Quem não tem pai aqui na terra, ore por ele, enfim. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Ai, gente, que vídeo difícil. Eu acho que eu me produzi toda para ficar mais fácil, mas não foi não, viu? É difícil falar sobre esse assunto.